Bom dia, turma. Vamos lá, primeiro ano, tá? Primeiro ano ensino médio, dando sequência à nossa aula da semana passada. Vamos ver aqui agora a terceira fase ou a terceira revolução industrial. Lembrando que na aula passada a gente viu a primeira fase e a segunda fase, e agora vamos à terceira fase, tá? Lembrando também que a gente está trabalhando a questão da produção industrial versus a produção de fonte de energia, né? Vimos na aula passada que a primeira grande fonte de energia descoberta no continente europeu que vai empurrar a produção industrial em uma escala maior vai ser o carvão mineral, né? Como principais produtos dessa fase da indústria, nós vamos ter o barco a vapor e o transporte terrestre, o trem e a locomotiva, tá certo? Depois nós vimos a segunda fase. Nesta segunda fase a gente vai ter o petróleo, né? O petróleo é apresentado ao mundo como grande fonte de energia e, diga-se de passagem, até hoje ele ainda é a principal fonte de energia que norteia a economia a nível planetário. Do petróleo nós vamos ter dois importantes derivados, a gasolina e o óleo diesel. Também vai aparecer nessa escala do petróleo o querosene, que vai ser o combustível usado na aviação também em escala mundial. Vai surgir algum tempo depois disso a descoberta da energia elétrica, né? Mas é importante a gente lembrar o seguinte: nós temos a energia, que é a elétrica, e temos a fonte de energia, ou melhor, as fontes de energia que irão direcionar a produção da energia elétrica. O petróleo passaria a ser uma delas, o carvão mineral passaria a ser uma delas, e depois vem a energia, né, hidráulica, produzida a partir das hidrelétricas. No caso do Brasil, utiliza isso em grande escala, a energia hidráulica ou hidrelétrica. Tá tranquilo? Agora aqui, na terceira fase da Revolução Industrial, a gente vai ter a partir da segunda metade do século XX, quer dizer, do século passado. E isto aqui vai ser conhecido como, nesta questão aqui, a fase da Guerra Fria, né? Lembrando que, classicamente, a gente tem a Guerra Fria como quase que toda a segunda metade do século passado. Nós vamos ter, oficialmente, 1945 a 1989, né, para 90. Eu gosto de fazer esta referência aqui porque é em 89 para 90 que vai ocorrer a queda do Muro de Berlim, que simbolicamente o Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim, entre o muro que dividia as duas Alemanhas, entre oriental e ocidental. Então a queda deste muro vai simbolizar o fim teórico da Guerra Fria, né? Há estudiosos do assunto, né, que dizem que a Guerra Fria de fato não acabou ainda. Quero só lembrar que semana passada agora a Rússia, né, a nova Rússia, fez uma demonstração aí de uma bomba que, segundo especialistas, é 600 vezes mais potente que aquela lançada, ou aquelas duas bombas lançadas no Japão pelo episódio da Segunda Guerra Mundial, levando as duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki, à destruição, né? Então a Rússia, isso foi agora semana passada, não é que essa bomba tenha sido feita agora, mas eles fizeram agora uma readaptação, eles conseguiram melhorar ela e muito, vamos dizer assim, e segundo a reportagem que eu vi, ela tem o poder 600 vezes mais destruidor que uma bomba atômica lançada, que vai simbolizar o final da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Então aqui nós vamos ter, nesta fase da terceira Revolução Industrial, nós vamos ter a divisão do planeta Terra em dois grandes blocos, né, que passou a ser conhecido também como mundo bipolar, onde o planeta Terra seria polarizado pelos Estados Unidos, que iria rivalizar com a ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, ou a União Soviética. Lembrando que passaria a vigorar aí nesse período dois exclusivos sistemas econômicos diferentes. O capitalismo seria defendido pelos Estados Unidos e o socialismo seria defendido pela União Soviética. Então, por isso, mundo bipolar,
o mundo da Guerra Fria. Mas por que Guerra Fria, gente? Porque seria uma guerra onde os Estados Unidos sabia que não poderia atacar diretamente a União Soviética, porque se isso acontecesse, a União Soviética iria responder, ou vice-versa, né? A questão é, quem apertaria o primeiro botão daria o direito ao seu rival se defender, reagir, contra-atacar. E essas duas potências desse período, elas vão desenvolver a chamada corrida armamentista. É aí que entra a terceira fase da Evolução Industrial, né? Onde essa corrida armamentista vai ser priorizada também como a chamada tecnologia aeroespacial. Nessa questão aqui, principalmente os satélites, né? Os satélites vão ganhar força a partir daí, a partir da corrida aeroespacial, e nessa lógica, né, vai prevalecer também o sistema de espionagem entre as duas potências, né? Espiões dos Estados Unidos trabalhariam para os soviéticos, ou melhor, espionariam os soviéticos, e espiões soviéticos iriam espionar os Estados Unidos para tentar descobrir o que eles estavam produzindo em maior escala nessa questão da corrida aeroespacial, a informação via satélite, tá certo? Vale a pena lembrar que é a partir daí que hoje nós temos, né, vamos dizer assim, um salto gigantesco na informação via satélite, com a questão dos celulares, dos computadores, né? Hoje nós temos já em vários segmentos da economia mundial, por exemplo, nós temos hoje aqui no Brasil, temos tratores que trabalham na agricultura, que trabalham sozinhos, né? São controlados via satélite, não precisa mais do motorista, aquele condutor do trator. O trator trabalha de manhã, de tarde, de noite, controlado pela informação via satélite, e é um gigantesco salto, vamos dizer assim, da terceira fase da Evolução Industrial. Mas nessa lógica, nesse período aqui, especificamente voltando à questão da Guerra Fria, essa corrida armamentista ela vai causar também um grande prejuízo às duas potências da época, uma vez que eram produtos que não seriam comercializados livremente, né? Por exemplo, os mísseis nucleares que passaram a ser fabricados nesse período, tanto pela União Soviética como pelos Estados Unidos, eram produtos industriais, sim, mas para não serem comercializados livremente, comercializados em larga escala. Eram armas, teoricamente, de defesa. Então, veja bem, quando eu digo armas, teoricamente de defesa, pelo seguinte, se os Estados Unidos fabricavam uma arma nesse porte, os soviéticos fabricavam outra. Como, lembrando que eu falei agora, prevalecia nesse período o sistema da informação via espionagem. Então eles conseguiram se armar ao mesmo tempo em um poder tão equivalente que nenhum tinha coragem de declarar guerra ao outro e vice-versa, porque sabia que haveria uma destruição mútua e, consequentemente, o próprio planeta Terra sofreria consequências que levariam aí milhares de anos para que ele pudesse tentar se reconstituir novamente. Do ponto de vista, falando agora do quadro natural, né? Quer dizer, o ambiente natural do planeta Terra seria sensivelmente alterado na questão de uma guerra nuclear entre as duas potências. Lembrando, depois das bombas atômicas lançadas no Japão, né, vieram bombas bem mais fortes, né? A bomba de nêutrons, a bomba de hidrogênio, como eu falei agora, nessa questão dos russos, essa bomba que tem 600 vezes o poder destruidor se comparado com a bomba atômica de Hiroshima, por exemplo. Então, o dinheiro gasto nesse investimento tecnológico, nesta terceira fase da Evolução Industrial, gasto tanto pelo bloco soviético quanto pelo bloco norte-americano ou estadunidense, né, vai levar à fragmentação do bloco soviético e vai levar a uma queda da economia dos Estados Unidos, porque isso vai dar suporte, paralelamente, ao Japão. É nesta fase o Japão, que foi um dos responsáveis direto
Segunda Guerra Mundial, o Japão passaria a ser ocupado militarmente pelos Estados Unidos. Até hoje, os Estados Unidos têm mais de 15 mil soldados dentro do Japão. Eu vi agora, você deve ter acompanhado, o primeiro-ministro japonês agora renunciou anteontem, né? Ele já estava há 7 anos no poder e ele renunciou, alegando a questão do vírus, né, da Covid-19. Ele está com o vírus e disse que iria deixar o cargo para se tratar. Mas também tem uma outra questão. O Japão hoje ele está tentando reaparelhar suas forças armadas, porque o Japão tem um protocolo que foi assinado no pós-guerra, quando o Japão se rendeu perante aos aliados, especialmente aos Estados Unidos. O Japão não pode reativar seu exército, suas forças de defesa. No limite, ele pode apenas se defender caso seja atacado, mas ele não tem uma força militar pronta para fazer ataques em larga escala. Mas hoje os japoneses não concordam mais com isso, eles querem reativar as forças armadas dele numa escala de competir numa possível guerra, né? É lógico que essa questão aí. Então, esse primeiro-ministro que renunciou, ele defende essa questão da reativação das forças armadas japonesas, mas ele não ganha, vamos dizer assim, apoio dentro do próprio governo, e por conta disso ele se considerou desgastado e por conta disso ele renunciou. Isso há 2 dias atrás, né? Vamos ver no que é que vai dar isso aí futuramente. Eu dizia, para finalizar, que a corrida aeroespacial leva à fabricação de armas muito potentes, né? Especialmente lançado por mísseis, né? Controlados pelos satélites, e isso chega-se a uma conclusão que se houvesse a terceira, vamos comparar aqui, terceira revolução industrial com a terceira guerra mundial, se acontecesse isso, seria uma guerra sem vencedores, porque o poder militar soviético era tão forte quanto o poder militar dos Estados Unidos. Por isso a expressão Guerra Fria, aquela guerra que jamais poderia acontecer na prática, porque não haveria um lado vencedor. A destruição seria em escala planetária. Tranquilo? Então, fechando aqui, nós temos a primeira fase da Revolução Industrial. Nós temos carvão mineral como fonte de energia, principais produtos, barco a vapor e o trem, a locomotiva. Segunda fase da Revolução Industrial, nós temos como principal fonte de energia o petróleo, que vai ter como principais derivados a gasolina, o óleo diesel e o querosene. E principais produtos, né, o automóvel, a indústria automobilística. Vamos ter aí o automóvel, o ônibus, o caminhão, a motocicleta e por aí afora. E em seguida vem a energia elétrica que vai ser produzida de diversas fontes, tanto do petróleo quanto do carvão, como das fontes renováveis, não renováveis, no caso da hidroeletricidade, que é usada em larga escala, especialmente no Brasil. Tá? E a terceira fase da Revolução Industrial, que vai ser pós-Segunda Guerra Mundial, a partir da segunda metade do século passado, onde nós vamos ter a corrida aeroespacial, né? Baseado especificamente na informação via satélite. Eu esqueci até de falar, enquanto fonte de energia, vamos ter a energia atômica, né, ou a energia nuclear, que vai ser a grande norteadora dessa questão da Guerra Fria, da corrida armamentista sustentada pela indústria aeroespacial. Gente, é por aí que a gente fica. Essa aula aqui da página 30 a 34 foi até onde a gente viu hoje. Lembra que na aula anterior eu deixei um exercício para vocês. Hoje não fica exercício, na próxima aula a gente vai continuar e deixará um exercício para vocês. Tranquilo? Abraços e até a próxima.